Os anos 1950 foram marcados por tensão, com a Guerra Fria tornando os céus linha de frente. A Grã-Bretanha apresentou algo extraordinário. O Avro Vulcan foi criado para transportar a arma nuclear britânica ao espaço aéreo soviético, sendo o único em sua época. Quando mísseis terra-ar eram simples e radares pouco eficazes, o Vulcan podia atacar quase qualquer lugar sem ser ameaçado. Esta é a história do Avro Vulcan, um jato projetado para manter Moscou acordada à noite e garantir que a Grã-Bretanha permanecesse na mesa de negociação. Em agosto de 1945, os Estados Unidos da América lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Mas isso deu início a um novo tipo de conflito. A Guerra Fria foi marcada por ideologia, medo e ameaça de destruição, e não por batalhas militares. Em 1949, a União Soviética testou sua primeira bomba atômica, a RDS, quebrando o monopólio nuclear dos Estados Unidos da América e mudando o equilíbrio de poder mundial, da noite para o dia. A Grã-Bretanha, antes principal potência aérea, de repente ficou entre duas superpotências com armas que não possuía. Embora tenha feito pesquisas atômicas com os Estados Unidos da América pelo Acordo de Quebec de 1943, essa cooperação acabou quase imediatamente. Em 1946, após a guerra, o Congresso dos Estados Unidos da América aprovou a Lei McMahon, bloqueando o compartilhamento de informações nucleares. Washington temia a infiltração soviética pelos serviços de inteligência britânicos, já exaustos e infiltrados por espiões. A lei isolou a Grã-Bretanha da ciência que ajudou a criar, excluindo-a de reatores, dados e projetos de armas americanos. Com uma única decisão, Londres passou de parceira a forasteira na era nuclear. A Lei McMahon excluiu a Grã-Bretanha do clube atômico. Com esse isolamento, a Grã-Bretanha podia aceitar a dependência dos Estados Unidos ou criar sua própria bomba. Em janeiro de 1947, o primeiro-ministro Clement Attlee tomou a decisão, precisando de um intérprete americano para falar. Uma linguagem nuclear representa ameaça existencial, e sem sua própria arma nuclear, a Grã-Bretanha poderia se tornar irrelevante. Em janeiro de 1947, Attlee autorizou um programa atômico secreto liderado por Sir William Penny, físico do Projeto Manhattan. Uma bomba era inútil sem meio de entrega. Naquele momento, o melhor bombardeiro britânico já era uma relíquia. O Avro Lincoln era inadequado contra caças a jato e alvos soviéticos em profundidade. Ele mal chegava seguro a Berlim, muito menos Moscou. O comando da Força Aérea já sabia que o futuro eram os jatos. O English Electric Canberra, projetado como bombardeiro tático rápido e de grande altitude, não conseguia carregar as grandes bombas atômicas de primeira geração. Como a Blue Danube pesava mais de 10.000 libras e era do tamanho de um carro pequeno, a Grã-Bretanha precisava de um novo bombardeiro mais rápido, mais alto e com alcance para atacar profundamente a União Soviética. Em 1946, o Ministério da Aeronáutica publicou a especificação B3546. A especificação pedia algo que levaria a engenharia britânica ao limite. A aeronave devia levar 10.000 libras a 500 nós a 50.000 pés até um alvo a 1.500 milhas náuticas e retornar sem reabastecer. Ela precisava da velocidade de um caça, o alcance de um avião transatlântico e a altitude de um avião espião. Ela precisava voar acima dos interceptadores soviéticos e da artilharia antiaérea para lançar uma arma nuclear. Com precisão absoluta, os engenheiros foram instruídos a projetar algo que pudesse sobreviver sozinho, sem escoltas e sem frotas de interferência de radar. Quando nem os bombardeiros mais avançados voavam acima de 35.000 pés ou a mais de 350 nós e os primeiros mísseis superfície-ar não alcançavam metade dessa altitude. Essa exigência era ousada. Nenhum bombardeiro dos Estados Unidos da América em 1946 atendia a essas ambições. E dessa única folha de papel surgiriam 3 máquinas que definiram uma geração: o Vickers Valiant, o Handley Page Victor e o mais radical de todos, o Avro Vulcan. O Avro Vulcan estava entre os bombardeiros mais avançados e capazes de sua época.
Com 30,3 metros de envergadura e 29,6 metros de comprimento, ele fazia curvas e rolamentos que nenhum outro bombardeiro pesado igualava. A asa em formato delta gerava grande sustentação e força estrutural, suportando cargas de até 25 G positivas e 1 G negativa. Mergulhando, subindo e desviando de mísseis em incursões e manobras de baixa altitude. Ele era muito ágil para um bombardeiro pesado. A potência vinha de 4 turbojatos Rolls-Royce Olympus, fornecendo um total combinado de 48 mil libras de empuxo. O Vulcan podia voar acima de 55 mil pés mais alto do que o teto da maioria dos interceptadores soviéticos e cruzar a Mach 0,85. Ele podia atingir Moscou com bases avançadas e retornar sem reabastecimento. Poucos sistemas de mísseis podiam ameaçá-lo. O compartimento de bombas tinha quase 29 pés, podendo levar 21 bombas de 1.000 libras ou 10 mil libras. Com rendimento de cerca de 12 quilotons, variantes posteriores podiam levar armas termonucleares Yellow Sun Mach 1 e 2, com rendimento de 500 quilotons a 1 megaton. Capaz de destruir uma cidade como Leningrado ou Kiev com um só ataque. Com o míssil de cruzeiro Blue Steel, o Vulcan não precisava mais entrar no espaço aéreo hostil. A arma movida a foguete alcançava alvos a 290 quilômetros, permitindo ao Reino Unido atingir todos os principais centros de comando soviéticos. Os sistemas de radar e navegação do Vulcan estavam entre os mais sofisticados da época. O radar H-2S Mach 9 mapeava o terreno para navegação e identificação de alvos, distinguindo rios de estradas com boa precisão. O radar avançado de acompanhamento do terreno permitia voar a 90 metros de altitude e 450 nós rente ao solo para evitar detecção. Seu conjunto de contramedidas eletrônicas combinava bloqueadores ativos, dispensadores de chefe com mais de 300 pacotes de tiras metálicas e receptores de alerta sensíveis aos feixes de rastreamento inimigos. A mais de 160 quilômetros de distância, na cabine havia 5 tripulantes, 2 pilotos, um navegador, um de radar e um oficial de guerra eletrônica. Pilotos usavam assentos ejetores Martin Baker. A tripulação traseira ficava em compartimento selado. Com radares, analisadores de sinais e computadores de bombardeio, os Vulcans cruzaram radares americanos e bombardearam alvos nos Estados Unidos da América durante exercícios da OTAN, sem serem detectados, voando a 50 mil pés. A introdução do Vulcan causou ondas de choque na União Soviética em Moscou. As penetrações em alta altitude da Royal Air Force soaram como um alarme que ecoou por todos os postos de comando, de Murmansk a Vladivostok. Os soviéticos logo pensaram: se o Vulcan britânico chegou a Moscou sem ser detectado, o que mais poderia segui-lo? A altitude e velocidade do bombardeiro desafiavam a lógica da interceptação soviética. Os radares o detectavam, mas não conseguiam acompanhá-lo. E quando o esquadrão de MiGs decolava, o alvo já havia desaparecido além do alcance. Para o Kremlin, o Vulcan era uma ameaça direta à mãe Rússia. Rumores se espalharam pelo Ministério da Defesa Aérea de que as tripulações da Royal Air Force haviam mapeado os pontos cegos do radar soviético durante os exercícios da OTAN. E que um dia, sob a escuridão ártica, essas rotas poderiam trazer fogo termonuclear a Leningrado ou Moscou. Os generais de Khrushchev começaram a argumentar silenciosamente que, se o Ocidente podia enviar fantasmas para seus céus, então apenas uma parede de mísseis guiados poderia detê-los. Em 1959 já havia sinais do avanço soviético em defesa aérea. A Força Aérea Real passou a duvidar da invulnerabilidade em grandes altitudes, pois as redes de radar se tornavam mais densas na União Soviética, e o novo míssil S-75 Divina prometia alcançar a estratosfera, exatamente onde os bombardeiros 5 britânicos deveriam sobreviver. Mas em 1º de maio de 1960 a dúvida se tornou certeza. Em Moscou, Nikita Khrushchev Vishonazhi informou ao Presídium Soviético que o piloto Gary Pars, do avião de reconhecimento americano abatido, estava vivo e que a Rússia havia capturado. Fotografias de espionagem feitas para... Uma aeronave americana de reconhecimento U-2 voando a 70 mil pés foi destruída por um míssil soviético SA-2 Guideline perto de Sverdlovsk. O choque reverberou por todas as forças aéreas do Ocidente.
Se um avião espião era atingido a 70 mil pés, um vulcão de 30 toneladas com bomba nuclear não teria chance de passar despercebido. Isso levou a Royal Air Force a abandonar formalmente sua doutrina de bombardeio em alta altitude e a treinar novamente a Força 5 para penetração em baixa altitude, voando rente ao solo abaixo do radar e serpenteando por vales para mascarar sua aproximação. A mudança encerrou a missão original do Vulcan B-1 e deu início à era do B-2, que se concentrou em operações em baixa altitude. A evolução do Vulcan foi tão impressionante quanto sua silhueta. O B-1 original, em serviço desde 1956, era totalmente branco e projetado como arma de alta altitude para a era atômica. Ele levava as bombas Blue Danube e Yellow Sun, sendo movido por motores Olympus 101 e 102 cada um, com cerca de 11.000 a 12.000 libras de empuxo. Porém, com o avanço das defesas soviéticas, a Royal Air Force viu que o tempo do B-1 na estratosfera estava acabando. O B-1A veio depois, equipado com contramedidas eletrônicas e receptores de alerta de radar em um cone de cauda alongado. Uma solução temporária que já indicava a próxima transformação do Vulcan. Essa transformação veio com o B-2, o Vulcan definitivo. Sua envergadura aumentou para 34 metros, sua área para quase 370 metros quadrados e sua estrutura foi reforçada para voos em baixa altitude. Os novos motores Olympus 201 e 301 ofereciam 9.000 kg de empuxo cada, elevando a velocidade máxima a 1.040 km por hora e permitindo atingir 18.000 metros de altitude. Ele carregava o míssil de cruzeiro Blue Steel e, pela primeira vez, tinha capacidade de reabastecimento em voo. Sob sua cauda contramedidas eletrônicas maior, havia um sistema de interferência de radar mais potente. A pintura branca anti-flash foi substituída pelo camuflado verde escuro e cinza da era de voo em baixa altitude. A variante B-2 MRR estendeu a vida útil da fuselagem para a função de reconhecimento, realizando patrulhas de radar marítimo de longo alcance através do Duke Gap. No auge da Guerra Fria e em 1982, a fuselagem foi novamente adaptada. O K-2 reabastecedor foi desenvolvido em 51 dias com bombas substituídas por tanques de combustível e uma mangueira instalada sob a cauda. Não era bonito, mas manteve o Vulcan relevante. Seu combate mais famoso foi em 1982. Durante a Operação Black Buck, os Vulcans realizaram uma série de 7 ataques de longo alcance, partindo da Ilha de Ascensão até as Malvinas, as missões de bombardeio mais longas da história. Na época, atacando pistas e radares antes de retornar à base, demonstrando alcance para viabilizar a logística. A Royal Air Force até criou o avião-tanque Vulcan K-2 em apenas 51 dias. Um B-2 com uma unidade de mangueira na cauda e 3 tanques auxiliares no compartimento. Além da Operação Black Buck, o histórico operacional do Vulcan é um registro de adaptação e confiabilidade ao longo de sua carreira. O Vulcan jamais perdeu uma aeronave por ação inimiga, mesmo após milhares de missões, exercícios e destacamentos globais, um feito raro para bombardeiros pesados da Guerra Fria. Ele passou de penetrador nuclear de alta altitude para plataforma de voo baixo com mascaramento de terreno, sem falhas graves. Ele absorveu sucessivas atualizações de contramedidas eletrônicas, radar e navegação e continuou voando em missões complexas tanto em tempos de paz quanto de guerra. Os esquadrões relataram altas taxas de surtidas, ataques nucleares simulados bem-sucedidos durante exercícios da OTAN e anos de missões marítimas e de reconhecimento. Com poucas perdas operacionais em relação a outros modelos em serviço de meados dos anos 1950 ao início dos 1980, o Vulcan deixou um legado de ousadia técnica, longo alcance e sucesso em missões. Isso fez de uma preocupação da Guerra Fria uma arma que a Grã-Bretanha podia usar com confiança e recuperar durante sua vida útil. O Vulcan cumpriu dezenas de milhares de missões sem perder nenhuma aeronave por ação hostil. Sua taxa de segurança e confiabilidade permaneceu inigualável na história do comando de bombardeiros, um testemunho tanto do design quanto da disciplina. E quando chegou sua missão final, o Vulcan rugiu. O som dos motores Olympus marcou o fim de uma era. Um lembrete marcante de que, por um breve momento, a força de bombardeiros britânica podia atacar qualquer lugar na Terra sem ser impedida.